suas dores. Você já conheceu alguém avarento? Ama o dinheiro mais do que todo mundo, mais do que a família, ama o dinheiro mais do que as pessoas, usa as pessoas, né? E ama o dinheiro, contrário, né? Não está invertido? Nós temos que usar o dinheiro, as coisas e amar as pessoas. Mas tem pessoas que são avarentos, eles usam as pessoas para se projetar, para se promover, para prosperar e amam o dinheiro. Quarto tópico. Mais uma coisa que nós temos que estar atento, que pode nos levar à apostasia. Pouca ou nenhuma atenção pela verdade. Pouca ou nenhuma atenção pela verdade. Isso aqui é sério. Olha o que diz o versículo 11 de Jeremias 8. Jeremias capítulo 8, o versículo 11. Observe. Como que está aqui, não? Porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não... Olha isso aqui, irmãos. Perceberam que eles curaram a ferida? Mas só que essa ferida não foi curada. Tanto é que lá pelo versículo 20, 22, ele vai dizer assim, Deus vai perguntar, acaso não há médico? Não há bálsamo em Gileade? Por que então não se deu a cura da filha do meu povo? Lá pelo versículo 21, 22, 23, desse mesmo capítulo 8, 20 em diante. Acaso não há bálsamo em Gileade? Quer dizer, não tem a palavra de Deus? E vocês perceberam que foi curada a ferida, só que superficialmente. Sabe o que é isso? Tratar as coisas com meia verdade. Meia verdade. Não, já fiz, está tudo certo. Pode ficar tranquilo, irmão, ó, você está na benção, viu? Só que uma ferida que ela não é bem curada, ela cria uma casca por cima. Sabiam? E depois, com o tempo, ela vai infeccionar. Se não tratar aquela ferida, a causa dela, ela infecciona e ela fica purulenta, e ela pode se generalizar e gangrenar o membro da pessoa, e levar a pessoa a óbito por uma infecção generalizada. Porque não tratou com superficial, paliativo. Ah, uma ferida grave, pega um pouquinho de bertiolate e passa aí, tá bom. Não deu antibiótico, não deu tratamento, porque não, se eu falar isso daqui, o irmão vai ficar ferido, eu não posso fazer isso, o tratamento é amargo. Não tinha um ditado antigamente que dizia assim, o que arde cura, o que aperta segura. E eles dizem aqui, olha, que me chamou a atenção, tratou a ferida superficialmente, não curou, porque não querem falar o que está na palavra de Deus, porque o que eles querem é outra coisa, e disse assim, ó, tem paz, viu? Mas não há paz, é para falar que está em guerra. É para falar que está em guerra. Ah, não, essa pandemia vai passar porque a igreja está orando. Então por que a igreja está orando? Porque não passou ainda. Mas eles não querem que fale. Aquilo que eu falo aqui, irmãos, que a igreja de hoje é fraca, aquilo é uma bomba, é uma dinamite. As pessoas não gostam de ouvir isso. Está em paz, viu? Como foi que Natã falou para Davi? Quando Davi matou Urias e adulterou com Batseba? Como foi? Mas aí ele foi lá e contou uma história para ele, né? Aquela parábola que nós já sabemos. Mas depois, já quase no final, Davi queria construir o templo. Natã foi lá e falou, pode construir, meu senhor. É de Deus, viu? Deus está apoiando. Aí quando ele vai saindo, Deus falou para ele, foi isso que eu mandei você falar? Porque ele queria fazer o quê? Agradar o rei. Volta lá e diga para ele que ele não pode construir, porque a mão dele está suja de sangue. Que mensagem dura para falar para o rei, irmãos? Curar a ferida paliativamente, só superficialmente, isso é muito sério, né? Vamos ler um texto. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, o versículo do 9 ao 11, 2 João, segunda carta do apóstolo João, do 9 ao 11. Aleluia. Glória a Deus, olha lá, só tem um capítulo, né?
Ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Porque o que eu estou falando para vocês, é você ou não dar ouvido para a verdade, ou dar muito pouco ouvido, né? Quer dizer, pouco ou nenhuma atenção pela verdade. Ó, todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? Você sabe que isso daí é uma linguagem jurídica? Prevaricar é uma linguagem jurídica. O que é prevaricar? É quando um integrante, um funcionário público do Estado, ele deixa de cumprir a sua função. Por exemplo, um médico, funcionário do Estado, ou da prefeitura. Chega alguém lá morrendo e ele omite de socorrer, a pessoa morre. Você sabia que o parente da vítima pode processar o Estado? Porque é prevaricação. O representante do Estado, um policial, que ele deixa de atender, que ele deixa de socorrer alguém, de entrar em ação. Se acontecer um óbito, algum problema, o Estado pode ser processado porque aquele representante do Estado não agiu. Isso é prevaricar, deixar de fazer o que deveria ser feito. E não persevera. O que é perseverar, irmãos? É hoje, amanhã, cedo, meio-dia, à tarde, à noite, feriado, domingo, dia de Natal, dia de Ano Novo. Sempre o crente persevera, porque ele sabe que ele está indo na direção do céu, e ele não pode em momento algum titubear, porque ele pode perder o passaporte de entrar lá na Jerusalém Celestial. Não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Verso 10. Se alguém vier ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ele está combatendo os gnósticos aí, que não professavam a mesma doutrina, que dizia que a carne era mal, né? O espírito era bom, mas a carne era mal. Então percebam que a Bíblia está nos ensinando, porque quando o que Paulo diz? Eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Eu já ensinei os irmãos aqui muitas vezes, a mentira, eu posso amarrar ela de qualquer jeito, ela vai cair. Eu preguei um dia desses aqui, ó, a mentira não tem perna curta, ela nem perna tem. Como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais um texto. Gálatas 4, verso 11. Verso 10. Gálatas 4, 10. Olha como diz. Estou indo para o fim já. Quatro, 10? Então, põe o 11, vamos ver se é o 11. Não é esse texto não. Devo ter marcado errado. Acho que é o versículo 16, Danilo. Tornei-me acaso o vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Paulo está perguntando. Hoje, você pode adquirir inimigos gratuitos, se você falar a verdade. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Irmão, sabe o que eu estava falando para a irmã Roberta, quando nós chegamos aqui hoje, antes de eu começar a orar? Que às vezes nós oramos a Deus, e pedimos algo para Deus, que nós queremos. Até para orar para Deus e pedir alguma coisa, sabia que a gente tem que pensar muito? Porque às vezes Deus nos dá algo depois, passa o tempo, a gente se arrepende. Sabia, irmãos? Eu quero que Deus me dê isso para mim. Coloca isso, eu quero isso. Eu quero congregar numa igreja tal. Eu quero que Deus me dê um carro. Eu quero que Deus me dê uma casa. Eu quero que Deus me dê isso ou aquilo. Precisamos pensar bem se realmente é aquilo que nós queremos, para a gente não se arrepender depois. Sabiam disso? Temos que pensar muito nisso. Último tópico. Uma outra coisa que pode nos levar à apostasia é a insensibilidade moral. Insensibilidade moral. Olha o verso 12 de Jeremias 8. Observem. A insensibilidade moral, né? Estavam, pois,
envergonhados quando cometeram abominação? Está perguntando. Não, de modo algum, envergonharam-se e não foram capazes de se envergonhar-se. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento da sua visitação serão desmoralizados, diz o Senhor. Sabe o que é a visitação do Senhor? É o dia da volta dele. Serão desmoralizados, porque eles faziam o que era errado, mas eles não tinham sensibilidade, não se envergonhavam daquilo que estavam fazendo de errado. Às vezes eu fico pensando, irmãos, esses falsos profetas que estão por aí, pessoas que estão nas igrejas, cometendo todo tipo de abominação, será que eles não se envergonham disso? Será que eles não têm vergonha de dizer que são pastores, são até membros da igreja? Eu fico pensando, será que a pessoa não se envergonha? O texto aqui está dizendo que não, que eles jamais. Eles praticavam, estavam com uma conduta totalmente irrepreensível, mas eles não se envergonhavam. Era normal para eles, porque a mente deles estava cauterizada. Às vezes eu fico pensando, as pessoas, esses dias atrás, hoje mesmo mandei um vídeo também no grupo da igreja, as pessoas dançando dentro de uma igreja. Será que essas pessoas não se envergonham? Não é? Outro dia atrás, eu nem coloquei um vídeo no grupo da igreja, de um pastor, abre aspas, isso não é pastor, um impostor, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ungindo órgãos genitais das mulheres da igreja. Será que essas pessoas não têm vergonha de fazer isso? E um monte de gente falando em língua perto dele. Que vergonha, irmãos. Sabe o que vai acontecer? No dia da visitação, quando Jesus voltar, Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não, mas no teu nome, no meu nome? É sério, irmãos. O afastamento de Deus, geralmente ele é seguido por decadência moral. A pessoa se afasta de Deus. Afastamento, né? Dá uma olhada aí na sociedade como que está. Até o governo, né? Que está governando o nosso país aí. Estou falando do presidente, não, estou falando do sistema do governo. Dá uma olhada como ele está. O comportamento pecaminoso que as autoridades estão tendo. Não tem temor de Deus. Trabalhando, né? Com viés da esquerda e progressista para tentar liberar todo tipo de aberração que fere os princípios da palavra de Deus. Vou terminar. O resultado da apostasia, irmãos, do abandono da fé. Observe que eu estou dando aqui um raio-x para os irmãos da anatomia da apostasia. O resultado é sempre morte, destruição. Aqueles que caem, né, na apostasia, como diz lá Oséias que nós lemos, meu povo foi destruído. É destruição. Vamos dar uma olhada no último texto, Apocalipse 20, versículo 15. Glória a Deus. Inversão de valores também a gente vê hoje, né? Como lá em Isaías 5:20, ai daquele que coloca o mal como bem, o bem como mal. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por que ele não está escrito no livro da vida? Porque ele abandonou. Lá em Jeremias 17:13, que eu li aqui essa semana ainda, passada, diz que todo aquele que abandona o Senhor, a fonte das águas vivas, o seu nome é escrito no chão. E Jesus diz que os homens que estão escritos no chão, como ele estava escrevendo naquele momento aquela mulher adúltera, é como o sal que não serve para nada, serve para ser pisado pelos homens. Então todo aquele que abandona a fonte das águas vivas, que é o Senhor, o nome dele é escrito no chão. Está escrito lá na palavra de Deus. Termina em morte, é tirado do livro da vida, apostatou, abandonou a fé, não quis mais praticar os princípios que ele aprendeu, ignorou, virou as costas para a palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia de nós, e que nós estejamos firmes até o dia da volta de Jesus ou até o momento da nossa morte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vem orar, Danilo.